Então, vou começar a aula aqui. Como eu falei da aula passada, a primeira lei da termodinâmica é uma lei que basicamente ele fala do princípio geral da conservação de energia. Hoje, apesar do assunto da aula máquinas térmicas e o ciclo de Carnot, é em essência falando sobre a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica é um problema que estava ligado à engenharia, que logo depois que surgiu a máquina a vapor, surgiu a questão qual era o rendimento máximo de uma máquina, e foi originalmente proposta essa pergunta por Sadi Carnot. E a pergunta foi qual era a máquina mais eficiente possível, e com isso foi formulada a segunda lei da termodinâmica por Clausius e pelo Kelvin. Primeiramente, vamos mostrar aqui uma máquina aqui, um exemplo de uma máquina, um motor térmico. O motor térmico basicamente um mecanismo que funciona assim, tipo, existe uma fonte quente, né, que é a caldeira, geralmente nas máquinas a vapor. Peraí que... Boa tarde, Carla. Assinata, por favor. Então, na maioria das máquinas aqui, tem um esquemazinho aqui de um motor térmico, onde tem uma fonte térmica que fornece calor, e parte desse calor é transformado em trabalho, e parte desse calor ele é cedido para uma fonte fria, entendeu? E para um motor, para um ciclo térmico, nós temos que existe um ciclo, você tem um ciclo que ele retorna, vai de uma temperatura, ele faz o ciclo até retornar a essa mesma temperatura, apesar que isso é uma idealização, a maioria dos motores não acontece assim. Mas aqui vamos tratar no sistema um pouco ideal. Aí aqui tem uma explicação exatamente o que é uma máquina térmica. Para a máquina térmica, converter calor em trabalho de modo contínuo, deve operar em ciclo entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria. A máquina vai retirar calor da fonte quente, vai converter uma parte em trabalho e vai rejeitar a outra para a parte fria. E da primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho realizado pelo gás. Para um ciclo, ele vai partir de uma temperatura e vai retornar à mesma temperatura. No ciclo, ele não vai mudar a temperatura. Assim, não vai haver variação de temperatura. Tipo, dentro do ciclo pode haver variação de temperatura, mas no ciclo total, ele vai de um ponto e retorna ao mesmo ponto, entendeu? Para ter um ciclo. Ou seja, a variação de energia interna vai ser igual a zero, porque não sei se você lembra da aula passada, a energia interna, a variação da energia interna é igual a 3,5 de NR e variação de temperatura. Se não existe variação de temperatura no ciclo, não vai existir variação da energia interna. Mas lembrando que isso aqui é para um caso ideal, que apesar que a gente sabe que, tipo, existe aquecimento no motor do carro, por exemplo, o motor ele se aquece, entendeu? Existe a temperatura não permanece a mesma. Tipo, uma parte da energia ele passa por o motor do carro. Por isso é que esquenta. E se a variação da energia interna é igual a zero, ou seja, vamos ter que o calor que ele vai ser por motor vai ser igual ao trabalho mais o calor que vai escapar aqui. O calor que vai para a fonte fria. Assim, o calor vai ser o quê? O calor da fonte quente menos o calor da fonte fria vai ser igual ao trabalho. Isso é a definição de um calor de uma máquina térmica aqui, como podemos ver. E aqui, a gente separando aqui só a parte do calor, né, que vai, tipo aqui, pela conservação de energia, você dá para ver aqui que o calor da fonte que vai sair da fonte quente vai ser igual ao trabalho, mais a parte que vai para a fonte fria. Por isso é que no carro a gente tem o refrigerador, né, que a gente bota água, ali é o que a gente chama de reservatório frio, que é para onde o calor está sendo mandado, entendeu? Ou seja, numa máquina térmica, o calor vai ser dessa forma. O calor vindo da fonte quente vai ser igual ao trabalho, mais o calor da fonte fria. E o rendimento de uma máquina térmica vai ser dado por essa formulazinha aqui, que ela diz que o trabalho realizado pela máquina
vai ser igual a razão do trabalho realizado pela máquina sobre o calor que ela recebe, ou seja, a gente vê o percentual do calor total aqui, que é o calor que foi recebido pela máquina, que vai realizar o trabalho. Isso quer dizer o rendimento, entendeu? Com isso, a gente tem uma esquematização aqui de uma máquina térmica, e como uma máquina térmica funciona. E a partir desse esquema aqui, a gente vê aqui que o que nos dá também a segunda lei da termodinâmica, que, tipo, não existe motor perpétuo. Por quê? Porque a gente sabe que o calor todinho, uma parte do calor, ele vai para um reservatório frio, né? E outro vai ser realizado trabalho. Ou seja, parte da energia desse motor aqui, ele vai ser rejeitado pelo motor que vai para outro lugar e apenas uma parte vai realizar trabalho. Ou seja, para ter um motor perpétuo, toda a energia que a gente tivesse saindo da fonte fria, ele iria para o trabalho e a gente poderia transformar esse trabalho aqui novamente em calor. E com isso, o Clausius foi o Kelvin, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, acho que foi o. Deixa eu ver aqui. Foi o Kelvin aqui, que ele propôs a segunda lei da termodinâmica, que ele falou que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, que é justamente isso. Como o motor ele ocorre em ciclo aqui, se ocorresse isso, o calor, ele, tipo, se ele fosse todo para realizar trabalho, a gente poderia transformar esse trabalho aqui de volta em calor de novo. Mas a gente vê na realidade que a gente não consegue transformar todo esse calor aqui em trabalho, parte dele é desprezado para o ambiente. E isso aqui foi explicado também pelo Carnot, que ele mostrou que a máquina dele, o ciclo dele seria o mais eficiente possível. E esse mesmo ciclo mais eficiente possível, é impossível fazer essa conversão do calor que você dá para o motor todinho em trabalho, entendeu? E com isso, o Clausius, ele também fez a definição dele, a segunda lei da termodinâmica, que ele falou que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Que aqui seria o efeito contrário. Tipo, se você tivesse um efeito aqui, se você pudesse transformar todo o calor aqui em trabalho, você poderia retirar calor da fonte fria e passar para a fonte quente, entendeu? Vocês vão ver isso aqui mais no motor térmico, no refrigerador, no caso, que é o próximo slide aqui. No caso do refrigerador, seria o efeito contrário de um motor térmico. O motor térmico, a gente retira calor da fonte, calor, ele vai da fonte quente para a fonte fria, né? E parte dele ele realiza trabalho. No refrigerador, ele ocorre em sentido inverso. Ele, tipo, para retirar calor da fonte fria, ou seja, você, tipo, tem lá o ar-condicionado, né? Para o ar-condicionado retirar o calor da sala, do ambiente que você quer, do seu quarto, você tem que ter um motor ali para puxar o calor, né? Ou seja, você vai ter que realizar um trabalho sobre esse motor, vai ter que realizar trabalho, e o calor que vai ser retirado, mas o trabalho vai ser igual ao calor que a fonte quente vai receber. E no caso, o que vai ter aqui seria eficiência. Vou passar a ata, esqueci de. Eu passei no começo da aula. Eu passei no chat aí. Então, como estava falando, o refrigerador ocorre no processo contrário. Ao invés da máquina realizar trabalho, ele realizar um trabalho nessa máquina, onde ele retira calor do ambiente, da fonte fria, e ele passa para a fonte quente, entendeu? Ou seja, seria o inverso. Ou seja, ao invés do calor sair da fonte quente e realizar trabalho, e parte do calor para a fonte fria, ele realiza trabalho para tirar calor da fonte fria para passar para a fonte quente. Por isso é que você nota fora do lugar que você está posicionado, tipo atrás da geladeira, por exemplo. Atrás da geladeira tem aquele condensador, né, que é bem quente atrás da geladeira, assim como o ar-condicionado, que você vê lá onde é que está o ar-condicionado,
você vai ver que está bem quente. Isso é por quê? Porque vai retirar calor do ambiente através da máquina lá, que vai para a fonte quente, que no caso seria, no ar-condicionado, seria o ambiente externo. E, diferente da máquina térmica, em que a gente tem um rendimento, e o rendimento é dado percentual, que é a quantidade de calor que você dá para o objeto, que é a relação entre o trabalho e a quantidade de calor que você cede para o objeto. A eficiência, ele relaciona o calor que você tirou do ambiente frio, da fonte fria, né, com o trabalho que você usou para retirar esse calor, tá entendendo? Ou seja, quanto maior a eficiência, maior calor você tirou desse ambiente frio ou realizou menos trabalho, entendeu? Ou seja, isso aqui você vê que, tipo, para máquinas mais eficientes, o fonte fria são números grandes, entendeu? Então, agora, já que a gente falou do motor térmico, de refrigerador, vamos falar do ciclo de Carnot, que seria uma máquina que é ideal, tipo, que foi proposta por Carnot, que seria a máquina que é a mais eficiente possível. Não tem máquina mais eficiente que essa, mas é uma máquina idealizada, ela não existe na realidade, entendeu? Por ter alguns processos lá que a gente não consegue realizar na prática. O ciclo de Carnot é um ciclo que ele tem duas isotermas aqui, que é representado pela essas curvas aqui, azul e verde, e duas curvas adiabáticas. Por que a isotérmica? Isotérmica, ela tem duas curvas isotérmicas, porque é por processo, no processo isotérmico, como eu falei no começo da aula, a gente não tem variação da energia interna, ou seja, todo calor é convertido em trabalho, e todo trabalho é convertido em calor. E dois processos adiabáticos. O adiabático é um processo em que a troca de calor é nula, não existe troca de calor e toda variação de energia interna é transformada em trabalho. Ou seja, só existe trabalho aqui e ele não ele passa para outros estados, tá entendendo? Aqui está a exemplificação do que é o processo adiabático. O processo adiabático é quando o calor é igual a zero, assim, toda energia interna é igual ao trabalho. Ou seja, para o motor normal, convencional, o ciclo não é assim. A gente tem que colocar mais pressão, mais volume, porque, como eu falei, existe variação de energia interna dentro do próprio motor, entendeu? Ou seja, esse motor seria o mais eficiente possível. Aqui, como eu disse, aqui nessa curva azul seria os processos isotérmicos aqui, e nessa curva verde. Aqui do ponto A para o ponto B, existe uma expansão isotérmica. Você pode ver que o volume está aumentando, onde a temperatura aqui é constante. E nesse processo aqui, nós temos o que chamamos de processo adiabático, onde a temperatura diminuiu, mas a troca de calor é nula, é um processo adiabático aqui. Entendeu? Ou seja, todo o trabalho foi usado para variar a energia interna, seja aumentando ou diminuindo. No caso aqui, o volume está aumentando, a gente tem uma expansão. E aqui, voltando, a gente vai ter uma compressão isotérmica do ponto C para o ponto D. E do ponto D para o ponto A, aqui, você pode ver aqui que está na mesma temperatura aqui, nessa curva aqui, ó. E do ponto D para o ponto A é o que a gente chama de compressão adiabática. Assim, um ciclo somente por esses quatro passos é o que a gente chama de ciclo de Carnot. É um ciclo que tem dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos. Por ser um processo assim que, por exemplo, todo calor é transformado em trabalho, ou toda a variação de energia interna é transformada em trabalho, por isso é que é o ciclo mais perfeito que tem, entendeu? E para a gente calcular o rendimento da máquina de Carnot, a gente sabe que, como eu falei anteriormente, que o rendimento de uma máquina normal é dado sobre o trabalho, sobre o calor da fonte quente, que no caso aqui seria o caso, o T1 aqui. O trabalho, como eu falei no começo da aula, aqui para um ciclo, né? Se ele começa daqui, do ponto A, vai para o ponto B, vai para o ponto C, vai para o ponto D e volta para o ponto A. Ou seja, como eu falei, num ciclo aqui, ele não tem variação na energia interna. Por quê? Porque ele volta para a mesma temperatura, aqui um ciclo. Ou seja,
O calor que ele recebe da fonte quente, o trabalho vai ser igual ao trabalho do calor que ele recebe da fonte quente, menos o trabalho que o motor ele passa para o refrigerador, por exemplo, do carro, para a fonte fria. Dividido pelo calor que ele dá pela fonte quente. A gente rearrumando essa equação aqui, separando aqui esses termos aqui, vai ficar calor da fonte quente sobre o calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Isso aqui. A gente pode ver que dá para simplificar esse calor da fonte quente aqui pelo calor da fonte quente, isso aqui é simplesmente 1. E com isso, a gente vê aqui que, como eu falei, e como o Clausius falou lá, não existe motor que ele transfira, que o Kevin falou, né? Que não existe motor que ele transforme todo o calor que ele recebeu em, em trabalho. Por quê? Pelo rendimento você dá para ver aqui, porque o calor da fonte fria aqui sobre o calor da fonte quente vai ser um valor numérico, entendeu? Só existiria isso aqui se o calor da fonte fria, se não cedesse nenhum calor para a fonte fria, entendeu? Se não existisse nenhum calor para a fonte fria. A partir do rendimento você dá para ver que esse número aqui nunca vai ser 100%. Só seria 100%, por exemplo, se não passasse calor para a fonte fria. Ou seja, que é justamente o que o Kelvin falou, que não existe máquina que converta totalmente calor em trabalho. Parte do calor vai para a fonte fria. E para a máquina de Carnot, que é a máquina que, como eu disse, é a mais perfeita possível, apesar de ser ideal, todas as máquinas ela tendem a simular uma máquina de Carnot, entendeu? Tentar se aproximar mais dessa máquina. E para a máquina de Carnot, a gente sabe que o calor é igual ao quê? MC vezes a variação de temperatura. Mas o UC, que é o calor específico, ele pode depender do sistema, tipo, se o volume for constante ou a pressão for constante. Mas para o caso da máquina de Carnot, a gente dá para cancelar esse sistema e vai ficar simplesmente a razão entre o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente vai ser igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E o rendimento da máquina de Carnot, onde a temperatura, lembrando, é dada em Kelvin, na termodinâmica, por isso é que é uma temperatura absoluta, essa fórmula aqui, vocês vão ter que lembrar de sempre, tipo, se der em Celsius, somar com 273, se cair no vestibular, por exemplo, ou na prova de concurso. Ou seja, a relação para a máquina de Carnot, entre o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, é igual à razão entre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Onde a gente faz essa substituição? Aqui, no rendimento de uma máquina térmica, a gente vai ver aqui que para a máquina de Carnot, o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Com isso, também você dá para perceber aqui a questão do zero absoluto, da impossibilidade de chegar ao zero absoluto. Por quê? Porque a máquina perfeita seria quando aqui a temperatura da fonte fria fosse zero. Ou seja, isso também é uma impossibilidade por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que ela diz que o calor ele vai fluir da fonte quente para a fonte fria. Ou seja, você vê exatamente isso aqui, ó, que o rendimento nunca vai ser 100% por causa disso aqui. Porque isso aqui vai ser sempre um número menor que 1, ou seja, sempre menor que 100%. Entendeu? Ou seja, aqui você dá para ver também que não vai existir nenhum material aqui, porque todo material tem uma temperatura, né? Ou seja, não vai existir máquina que ele transforme todo o calor recebido em trabalho, que justamente pela máquina de Carnot. Deu para entender essa explicação do ciclo de Carnot, que os pontos importantes dessa aula é justamente isso, saber o que é uma máquina térmica, que ela pega a parte do calor que ela recebe da caldeira, por exemplo, parte dela é realizar trabalho, outra parte é jogada fora. Um grande exemplo disso é o motor do carro, que você vê que o motor vai esquentar e tem o radiador, né, que você coloca água lá para esfriar, que é ali onde é que o carro vai estar jogando o calor, entendeu? Vocês, a questão do refrigerador, e saber que o ciclo de Carnot, dois processos, dois adiabático e dois isotérmico. Por fim aqui, vou enunciar aqui a segunda lei da termodinâmica, que são leis mais faladas, mais
como posso dizer, teórica, informando o que é. A segunda lei, proposta por Clausius, ele fala que é impossível a construção de dispositivo que, por si só, isto é, sem intervenção de meio exterior, consiga transferir calor de um corpo para o outro de temperatura mais elevada. Isso quer dizer o quê? Que é no caso do refrigerador. Para a gente transferir, por exemplo, calor de um ambiente frio para um ambiente quente, a gente tem que realizar trabalho. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o calor ele só flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria, entendeu? Se você colocar ele, nunca vai ocorrer o processo inverso. Isso também nos diz, que eu vou explicar na próxima aula, o processo da entropia. Que a entropia diz exatamente isso. Né? E tem aqui o enunciado proposto por Kelvin, que ele fala que é impossível construir um dispositivo que opere no ciclo termodinâmico, isto é, passa do ponto e ele pega, após o ciclo, volta para o mesmo ponto. Ou seja, é impossível construir um dispositivo que opere no ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos além do levantamento de um peso, que é o trabalho, e a troca de calor único reservatório térmico. Ou seja, não dá para você tipo fazer o motor ele num ciclo e tipo fazer o trabalho e voltar para o mesmo reservatório térmico, ou seja, você tem que passar a parte do calor para um reservatório frio, que é como eu falei. E outro enunciado, que é um mais simples de entender, que fala que o calor flui espontaneamente de corpos mais quentes para os corpos mais frios. Isso é exatamente o segundo enunciado. Por quê? Porque você realizar trabalho, o calor ele vai fluir do quente para o frio, né? E parte desse calor que vai estar fluindo é que você vai utilizar para realizar trabalho. É por isso que nenhum motor ele consegue ter 100% de eficiência, entendeu? Por isso é que não existe motor perpétuo, porque os motores eles vão funcionar em ciclos, entendeu? E com isso também a gente dá para entender o conceito de tempo também, que é a partir dessa ideia, que é a partir do conceito da entropia, que o calor ele vai seguir uma certa direção. Tipo, matematicamente, as equações físicas elas possuem simetrias. Isso quer dizer o quê? Tipo, você fazer um processo andando para frente é o mesmo que andando para trás. E o que no, e o que é o tempo que nos diz para onde o tempo está seguindo é exatamente isso, a entropia. O calor ele fluindo no corpo mais quente, material mais frio. E por isso que a gente chama, que eu vou explicar na próxima aula, que entropia é a seta do tempo. Por isso, por exemplo, uma das grandes questões é quando um copo, você tem um copo, né? Se um copo cair, ele vai se despedaçar totalmente. Isso é o processo natural que vai ocorrer. E isso acontece devido à entropia. Ele vai tender a um estado de mais desorganização, entendeu? Ou seja, o material está com a estrutura lá perfeita lá, e se ele quebrar, ele vai se quebrar todinho. Ele não vai voltar naturalmente a se formar o copo de novo, entendeu? Por isso é que a gente chama de seta do tempo, que é para onde o calor flui, entendeu? Por isso que essa é uma das leis mais importantes da termodinâmica, que tem um conceito assim bem importante, que ela nos diz para onde as coisas vão, para onde a evolução das coisas. Com isso, agora eu vou mostrar um motorzinho que é chamado motor de Stirling, que é um motor que o pessoal tentou fazer, que era mais aproximado com o motor de Carnot. Que a cada vez mais o pessoal tenta se aproximar mais do motor de Carnot, mas apesar de saber que é impossível, mas com o desenvolvimento das máquinas a vapor foi criado essas máquinas para ter mais eficiência. Eu vou botar o videozinho aqui de experimento para vocês verem como é que funciona mais ou menos um motor operando em ciclos. Neste vídeo, usaremos dois tipos de máquinas térmicas de Stirling. A primeira é feita de um recipiente de vidro ligado a uma seringa e com esferas dentro. Esse recipiente será acoplado a um suporte feito de um tubo plástico e espiriteira com álcool. O segundo tipo de máquina é constituído de pistões e volante, totalmente feitos em metal.
Começaremos nossa demonstração com um modelo feito de vidro, que tem 2 esferas de vidro e uma de metal que podem rolar livremente dentro do tubo. Este tubo está ligado a uma seringa de vidro, por meio de uma conexão de silicone. No êmbolo da seringa está colado um ímã que atrai uma esfera de ferro. Vamos montar o conjunto no suporte articulável e de altura ajustável para poder ver a movimentação do aparato. Quando acendemos o pavio da espiriteira contendo álcool, o calor da chama aquece o ar dentro do reservatório de vidro. O aquecimento causa a expansão desse ar, que empurra e realiza trabalho sobre o êmbolo da seringa, que se levanta lentamente na outra extremidade. Quando o conjunto levanta o lado da seringa, o tubo de vidro se inclina e as esferas rolam para o lado esquerdo, ocupando o lugar do ar quente que estava na parte mais aquecida do tubo. O ar quente, por sua vez, passa através das esferas e vai para o lado mais frio do tubo. Este resfriamento causa uma diminuição do volume do ar e, consequentemente, causa contração no êmbolo da seringa, fazendo as esferas rolarem novamente para o outro lado do tubo. Agora vamos testar o funcionamento do segundo modelo de máquina. Este modelo é similar ao modelo feito de vidro, com a diferença de que neste os pistões são acoplados a um volante que pode girar. Acendendo a espiriteira contendo álcool, o ar dentro do tubo de metal será aquecido. Ao invés de esferas, dentro do tubo há um cilindro de metal oco e fechado, que funciona como um pistão, porém com um diâmetro menor, de forma que o ar possa passar por ele de um lado para o outro através do tubo, assim como ocorria dentro do tubo de vidro no modelo anterior. O ar aquecido se expande e empurra parcialmente o pistão. Quando este pistão chega ao final de seu curso, o ar aquecido passa através dele, indo para o lado frio, aonde se encontra um segundo pistão. Ao se resfriar, o ar se contrai e este pistão volta, puxando o volante no sentido contrário, e o ar volta para o lado quente do tubo. Tudo isso ocorre de modo muito rápido, e a máquina pode girar em alta rotação. As máquinas térmicas de Stirling têm uma vantagem com relação às máquinas térmicas a vapor. Elas não correm o risco de explodir, pois usam apenas a expansão e a compressão do ar para realizar trabalho. E assim, os ciclos termodinâmicos se fecham nestes 2 modelos de máquinas de Stirling. Por meio da expansão do gás no aquecimento e da contração no resfriamento, fazem com que a energia térmica se transforme em energia mecânica. Beleza, vocês entenderam? Deu para ver como é que funciona a máquina. Essa é uma exemplificação de, como eu disse, da procura do pessoal com a Revolução Industrial de ter máquinas mais eficientes, máquinas que utilizassem a quantidade de calor para transformar em trabalho, que no caso ali seria, tipo, você fazer um carro, por exemplo, você puxar o peso do carro, puxar alguma outra coisa. Agora eu vou fazer uns exemplos aqui para vocês terem ideia de como resolve as contas usando esses conceitos, porque matematicamente a única coisa que vocês precisam lembrar dessa aula é a parte do rendimento para o motor térmico, né, e da eficiência, e do conceito que o ciclo de Carnot seria um modelo mais ideal, mais perfeito que tem, e que é um processo com 2 curvas adiabáticas e 2 isotermas, onde nas isotermas não existe variação de energia interna, e na adiabática não existe troca de calor. Apenas isso. E que o calor que
que é cedido pela fonte quente em um motor, parte dele é usado para realizar trabalho e parte dele é jogado no reservatório frio. Beleza? Agora, vamos ver aqui um pequeno exemplo aqui. Ele fala, uma caldeira a temperatura de 600 Kelvin, que é a fonte quente, fornece vapor correspondente a 1.000 quilocalorias em cada segundo a uma turbina. Ou seja, fornece vapor, esse vapor tem uma certa energia de 1.000 quilocalorias em cada segundo. Aí ele fala, o vapor, depois de passar pela turbina, segue ao condensador, fonte fria, 800 quilocalorias por segundo, a uma temperatura de 293 Kelvin. Aí ele manda, considerando uma caloria igual a 4 joules, e ele pergunta, determina a potência produzida por essa máquina em quilowatts e calcular o seu rendimento. Aqui está um esquema do que está acontecendo. É uma máquina térmica normal, em que tem uma fonte quente, que é a caldeira aqui. Parte desse calor aqui vai ser transformado em trabalho, e parte dele vai ser jogado fora no condensador. Porque, como eu disse, é impossível transformar todo esse calor aqui em trabalho. Parte dele vai ser desprezado pela própria questão da segunda lei. Tipo, como vocês sabem, tipo, o calor ele vai fluir do material quente para o material frio. O segundo aqui, que dá os valores do problema, o segundo a caldeira vai fornecer 1.000 quilocalorias. Como ele quer a potência da máquina em quilowatts, ele tem que transformar essa caloria em joules. Por isso é que ele deu aqui que uma caloria é igual a 4 joules. Aí, 1.000 quilocalorias é a mesma coisa de que quilo é 10 elevado à terceira e caloria é igual a 4 joules. Só a gente multiplicar por 10 a terceira, que é do quilo, e 4, que é o do caloria em joules. 4 vezes 1.000 é 4.000, e o 10 a 3 a gente permanece como quilo, mas no caso aqui seria quilojoules. Ou seja, essa caldeira vai fornecer em joules 4.000 quilojoules, entendeu? Para essa máquina aqui. E para a fonte fria, aqui, o motor ele vai passar 800 quilocalorias aqui. Fazendo a mesma coisa, para a fonte fria aqui, o quilo aqui é 10 a terceira, a caloria é igual a 4 joules. Aí a gente pega, vai multiplicar aqui. 4 vezes 8 é igual a 32, né? Com 2 zeros vai ficar 3.200. Ou seja, 3.200, 10 a terceira é quilo, né? Quilojoules. Ou seja, a caldeira vai passar para o motor 4.000 quilojoules e o motor ele vai passar para a caldeira 3.200 quilojoules. E a parte que ficou sobrando aqui é o que vai realizar o trabalho. A quantidade de calor que se transforma em trabalho útil, como eu falei, pela lei da primeira lei da termodinâmica, como funciona em ciclos, né? Vai ser o calor da fonte quente, que é esse calor aqui, ó, que é dado para o motor, né? Vai ser igual ao trabalho que vai realizar, mais o calor que vai ser despejado na fonte fria. Aqui a gente reorganiza aqui, passando esse calor aqui da fonte, que vai ser jogado para a fonte fria do lado esquerdo. O trabalho vai ficar igual ao calor da fonte quente, o calor que é cedido pela fonte quente, menos o calor que é jogado para a fonte fria. Ou seja, a subtração desse calor menos esse aqui. Isso aqui é simplesmente conservação da energia. Ou seja, vai ficar 4.000 menos 3.200, que é igual a 800 kJ. Ou seja, apenas 800 kJ desses 4.000 aqui, que é dado pela caldeira, é que vai realizar o trabalho. A maior parte do calor e vocês podem ficar impressionados, mas, tipo, a maior parte que é um dos grandes problemas da nossa era, que a maior parte da energia que a gente usa é desperdiçada na forma de calor. É desperdiçada em forma de calor jogado para um condensador. É muito pouco do calor que a gente usa para realizar trabalho, para fazer alguma coisa. Ou seja, como vocês podem ver aqui, de 4.000, apenas 800 kJ que é usado para realizar trabalho por segundo. Aqui. E aqui, como esse trabalho é produzido a cada segundo, e a gente sabe que a potência é dada pelo trabalho sobre o tempo aqui é de 1 segundo, seria o trabalho sobre o tempo, a potência. Ou seja, 800 kJ por segundo. Joule por segundo é a mesma coisa de watts. Ou seja, a potência dessa máquina que ela vai fazer é de 800 kW. Ou seja, fazendo esse trabalho aqui,
vai ser uma máquina de 800 kW. E com isso, a gente sabendo o trabalho, né, a gente dá para calcular o rendimento. Que o rendimento, como eu falei na aula, é igual à razão do trabalho realizado sobre o calor total cedido pela caldeira. Ou seja, o trabalho é de 800 kJ e o calor seria de 4.000. A gente corta esses dois zeros aqui, divide 8 por 4. 8 dividido por 4 é 2 aqui. Ou seja, o rendimento é apenas de 2 dividido por 10, que é 0,2, 0,2 é de 20%. Ou seja, o rendimento dessa máquina é de apenas 20%. Como você pode ver aí, tipo, apenas 20% da energia dada pela caldeira é transformada em trabalho útil, ou seja, para fazer alguma coisa. O resto é transformado em calor, que é jogado no ambiente, por isso é que em fábricas, indústria e tal, existe muito calor. Assim como o motor do carro, por exemplo, por isso é que o motor esquenta muito de ônibus, o carro fica quente, né? Por causa disso, porque a maior parte é perdido na forma de calor para o ambiente, que seria o caso do reservatório frio também. Apesar de existir um refrigerador também, mas para isso é que serve o cano de escape e tal, que é para jogar fora o gás e o resíduo lá. Mas deu para entender essa questão? Alguma dúvida? É uma questão simples, como você pode ver, é apenas saber como funciona o motor e usar a conservação de energia e ter ideia do que é o rendimento. Agora vamos passar para outra questão, que seria o caso do refrigerador. Aí ele fala aqui, numa máquina frigorífica, em cada ciclo do gás utilizado, são retirados 120 joules do congelador. Ou seja, tem o seu congelador, né, a geladeira, e a cada ciclo do gás é retirado 120 joules do congelador. E, no processo, a atmosfera, no caso aqui seria a atmosfera fonte quente, recebe 150 joules. Ou seja, seria o seu congelador, naquela parte de trás da geladeira, aí vai despejar a cada ciclo gás 150 joules para fora, na sua cozinha, por exemplo, para a atmosfera, joga para a atmosfera. Ele pergunta o trabalho do compressor em cada ciclo e a letra B, a eficiência térmica dessa máquina. A atmosfera, ele vai receber a cada ciclo 150 joules. Por isso é que, tipo, na geladeira, não sei se você viu lá atrás da geladeira, é bem quente lá. Por quê? Porque vai jogar fora a parte do calor, que vai tirar do congelador, né? E parte do calor feito pela máquina. Ou seja, a atmosfera a cada ciclo vai receber 150 joules e do congelador vai ser retirado a cada ciclo 120 joules. Com isso, a gente dá para saber o trabalho feito pelo compressor, né? Que vai ser igual o trabalho, como eu falei, é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E com isso, a gente, jogando os valores, vai ser 150 menos 120, 150 menos 120 é simplesmente igual a 30 joules. Ou seja, a cada ciclo, o motor ele vai fazer um trabalho de 30 joules, ou seja, vai puxar a sua energia 30 joules para retirar esse calor do seu congelador, né? E jogar para o ambiente, que seria os 150 joules. E assim a gente dá para calcular a eficiência. A eficiência de uma máquina frigorífica, de um refrigerador, é dada pelo calor que é retirado da fonte fria, dividido pelo trabalho. No caso, a gente tem o calor retirado pela fonte fria, que é 120, e o trabalho realizado pela máquina, que é de 30 joules. Vai ficar 120 dividido por 30, ou seja, corta 0 com 0 e divide 12 por 3. 12 por 3 é simplesmente 4. Ou seja, a eficiência desse refrigerador é de 4. Ou seja, o trabalho que ele tem para que ele faz, ele tipo tira 4 vezes mais calor do ambiente, do local que você tira calor para fora. Ou seja, essa máquina tem eficiência de 4. Ou seja, 4 vezes o trabalho que ele está fazendo, ele tira de calor. Deu para entender essa questão? Mas conseguiu entender, Fernando? Parece que está em árabe. Mas o conceito é simples dessa da máquina térmica. Você saber que o calor ele vai sair da fonte quente para a fonte fria e
A parte do calor você não vai conseguir transformar todo em trabalho. Tipo, uma parte vai ser transformada do calor vai ser transformado em trabalho e outra parte vai para a fonte fria. Vocês conseguiram entender isso? Entendeu? A única coisa é essa, você saber de máquina térmica. Tipo, você tem uma fonte, uma caldeira, né, que está quente. Tipo, você não vai conseguir todo transformar em trabalho, não. Apenas uma parte vai ser transformada em trabalho e a outra maior parte vai ser transformado, vai ser jogado fora na forma de calor para a fonte fria. Como eu disse, é a geladeira. Você vê, tipo, um carro, motor, você, tipo, tem o refrigerador do carro que você bota água, né? Que é justamente para o motor não explodir ali. Que você tem que botar um negócio lá para o motor jogar o calor lá, que está esquentando. É apenas isso a aula. E o rendimento dessa máquina seria o trabalho que esse motor realizou dividido pelo calor que você forneceu. Deu para entender agora, Mariana? Melhor não? E a eficiência do refrigerador é justamente isso, tipo, ele vai tipo realizar trabalho para tirar o calor do lugar frio e para jogar no lugar quente, entendeu? E a eficiência vai ser a quantidade de calor que a gente tirou do negócio frio dividir pelo trabalho. Assim você sabe aquele trabalho se essa máquina é eficiente ou não, porque com pouco trabalho você dá para tirar muito mais calor. Né? Deu para entender melhor agora ou não? Beleza, então. Agora eu vou fazer um problema aqui sobre uma máquina, a máquina térmica de Carnot, a máquina ideal, que ele fala que uma máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1.000 joules. Ou seja, vai fazer um trabalho de 1.000 joules. E ele fala que as temperaturas da fonte térmica quente é de 127 graus Celsius e a fonte fria é de 27 graus Celsius, respectivamente. Aí ele pergunta, determine o rendimento da máquina referida, que seria desse ciclo de Carnot, a quantidade de calor retirada da fonte quente, a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria. Essa questão aborda basicamente tudo que foi falado na aula. Para a máquina de Carnot, o rendimento é dado por 1 menos a razão da temperatura da fonte fria pela da fonte quente, entendeu? Aqui ele dá a temperatura aqui, só que ele dá em Celsius. E a gente tem que lembrar que tem que usar em Kelvin a temperatura aqui. Ou seja, para a gente transformar a fonte fria aqui para Kelvin, você vai somar com 273. 27 mais 273 é simplesmente 300 Kelvin. E da fonte quente, a temperatura de 127 graus Celsius, com 273 fica 400 Celsius. Assim a gente dá para calcular o rendimento. O rendimento é 1 menos 300 dividido por 400. Corta os dois zero e 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Assim o rendimento vai ficar 1 menos 0,75. Ou seja, o rendimento dessa máquina é de 0,25, que é a mesma coisa que 20%. Deu para entender essa letra aí? Ou seja, como eu falei na aula, na máquina de Carnot a gente dá para relacionar a razão das temperaturas com a razão dos calores, entendeu? Do calor que é cedido pela fonte quente e o calor que é cedido para a fonte fria. Deu para entender essa letra A? A gente apenas relacionou aqui o rendimento, a gente sabe que é 1 menos a razão da temperatura da fonte fria pela fonte quente. A letra B, ele pergunta aqui a quantidade de calor retirada da fonte quente. O rendimento, a gente sabe que também pode ser dado pelo trabalho que a máquina realiza, dividido pelo calor que foi recebido pela máquina. Que seria a mesma coisa também o rendimento da energia útil, que é a energia que a gente está transformando em trabalho, que a gente está fazendo alguma coisa, dividido pela energia total que foi dado por o equipamento lá, o motor. Assim, a gente dá para reorganizar isso aqui, passa o calor da fonte quente para cima e
e o rendimento aqui dividindo, ou seja, o calor da fonte quente vai ficar igual ao trabalho dividido pelo rendimento. Assim a gente tem o trabalho aqui, que ele dá na questão, né, que é de 1.000 joules a cada ciclo, dividido por 0,25. Isso aqui vai dar igual a 4.000 joules. Ou seja, a fonte quente, para cada ciclo, ele vai oferecer 4.000 joules e apenas 1.000 joules que vai realizar trabalho. Como foi falado aqui, o rendimento aqui é de 25%. 25% de 4.000 é igual a 1.000, ou seja, apenas uma pequena parte que foi usada para realizar trabalho. A outra maior parte, os outros 3.000, foi utilizado para jogar fora, entendeu? Seria a mesma coisa de dinheiro, tipo, aqui você tem 4.000 reais aqui. Se o rendimento, rendimento aqui é de 1.000 reais, que você faz coisa útil, de 25% de 4.000 é igual a 1.000. Os outros 3.000 é dinheiro jogado fora em besteira. Tá entendendo? A mesma coisa na máquina, assim. Você pode pensar dessa mesma forma, tipo, como se a energia fosse um dinheiro que está gastando e parte desse dinheiro é jogado fora. Por quê? Por causa da natureza, né? O calor ele vai fluir da fonte quente para a fonte fria. E no caso, você não vai conseguir transformar todo esse calor em trabalho. A parte dele vai para a fonte fria. E com isso temos a letra C, né? A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, que é exatamente isso que eu estava falando. Tipo, a quantidade rejeitada para a fonte fria seria o quê? A gente sabe que o trabalho é igual ao calor da fonte quente, que foi cedido pela fonte quente, menos o calor que foi cedido pela fonte fria. A gente reorganiza aqui para calcular a fonte fria, que foi rejeitada, né? A gente passa esse QF aqui para o lado esquerdo e o trabalho para o lado direito aqui. Ou seja, vai ficar simplesmente o calor cedido pela fonte fria vai ser simplesmente igual o calor foi cedido da caldeira para a sua máquina menos o trabalho realizado. Ou seja, seria 4.000 menos 1.000. Ou seja, foi jogado fora por seu reservatório frio 3.000 joules. Ou seja, a maior parte desse calor não foi utilizado para realizar trabalho, sim jogada no seu reservatório frio. Por quê? Porque as máquinas elas não são eficientes. Elas tipo, naturalmente, a natureza ela faz o calor fluir da fonte quente para a fonte fria. Deu para entender ou ainda ficou dúvida? Quer que eu explique de novo mais alguma coisa? O essencial de você saber dessa aula é exatamente isso. Tipo, você saber que numa máquina térmica você tem o calor da fonte quente, o calor total, né, que vai ser jogado da sua máquina. Parte desse calor vai ser utilizada para realizar o trabalho, que é a mínima, e parte dele vai ser jogado fora, tá entendendo? Que a maior parte do calor vai ser jogado fora. E pela conservação de energia, a quantidade que vai receber dessa máquina, a quantidade total de calor, vai ser igual ao trabalho, mais o calor rejeitado, entendeu? Isso é você saber a conservação, que na natureza nada se cria, apenas vai se transformar, entendeu? E saber que o rendimento é igual ao trabalho dividido pelo calor recebido, entendeu? Acho que não tem mais o que falar sobre essa unidade, sobre essa aula. Basicamente isso. Saber o rendimento e que a segunda lei da termodinâmica é que o calor ele vai fluir do corpo quente para o corpo frio. Entendeu? E saber para o ciclo de Carnot que a gente dá para relacionar o calor ser pela fonte quente para a fonte fria, a razão entre um e outro, e vai ser igual a temperatura da fonte fria pela fonte quente. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Com isso, eu acabei a aula de hoje. Se for algum mal compreendido e tal. Aí amanhã eu vou abordar a parte da entropia, que é uma conclusão dessa segunda lei da termodinâmica. Beleza?